Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. Os 14 clubes do Moçambola tencionam solicitar uma audiência ao Presidente da República, Filipe Nyusi, por forma a exporem a sua situação e também a necessidade de financiamento para a retoma do Campeonato Nacional de Futebol. Os 14 presidentes dos clubes do Moçambola disseram ao princípio da noite desta segunda-feira, 31 de agosto, que pretendem solicitar uma audiência para reunir-se com o Presidente da República, Filipe Nyusi, para expor a situação por que passam, bem como para viabilizar a realização do principal campeonato de futebol em tempos da Covid-19. Esta pretensão foi avançada na reunião que mantiveram com a Liga Moçambicana de Futebol e justificaram com o facto de há mais de 5 meses terem apresentado por escrito uma proposta para subsidiar a prova, que eventualmente poderá realizar-se à porta fechada, tendo em conta as restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. Koba Junaid Lalji, presidente da Associação Black Bulls, assumir o papel de porta-voz dos 14 clubes e explicar a essência da ideia de se criar uma comissão integrando os presidentes dos clubes e a Liga Moçambicana de Futebol para chegarem à fala com o Presidente da República. Nós queremos falar com o Presidente da República, queremos pedir uma audiência através, obviamente, das instituições superiores que gerem o desporto, para fazermos sentir aquilo que é o sentimento dos clubes, aquilo que nós estamos a viver. Acreditamos que o Presidente, como todos nós sabemos, Sua Excelência é muito sensível à questão do futebol, sobretudo o Moçambola, teve uma participação ativa na materialização do Moçambola passado. Queremos fazer sentir aquilo que são as nossas dificuldades, é aquilo que é o grito que nós queremos lançar, de forma que se calhar possa haver uma solução a nível superior. Os clubes do Moçambola reiteram a necessidade de atribuição de um subsídio para evitar o colapso do futebol moçambicano, sobretudo se o principal campeonato de futebol vir a decorrer a porta fechada, como está a ser cogitado, isto por conta das restrições da Covid-19. Contas feitas indicam que os clubes solicitam a atribuição de um subsídio na casa dos 5 milhões de meticais por cada uma das 14 coletividades, perfazendo o total de 70 milhões de meticais. Bem, é sabido que já em condições normais os clubes têm muitas dificuldades em poder superar as despesas que têm na sua participação no Moçambola. Com esta situação do Covid, depois de 8 meses a pagar os salários, ficaram ainda numa situação bastante penosa e a arrancar o Moçambola à porta fechada, obviamente terá que se encontrar uma forma de poder ajudar os clubes a poderem manter as suas despesas. Nós já elaboramos um documento, creio que foi em abril, onde listamos aquilo que eram as despesas principais, submetemos através da Liga aos órgãos superiores para tomarem uma decisão e poderem ajudar os clubes de forma que tenham uma participação condigna nesta competição. Agora, sabemos que até aqui não temos resposta, entretanto estamos disponíveis, estamos abertos a retomar aquilo que são as atividades, na esperança que se encontre uma solução financeira para poder superar essas despesas. Os clubes não se ficaram apenas pela sugestão da necessidade de um financiamento, foram ao ponto de sugerir as fontes desse dinheiro que passam pelos fundos da Solidariedade Olímpica. Os clubes não se ficaram apenas pela sugestão da necessidade de um financiamento, foram ao ponto de sugerir as fontes desse dinheiro que passa pelos fundos de solidariedade da FIFA e apoio direto por parte do Estado moçambicano. A partir de nós pedimos que a semelhança que o Estado tem feito para ajudar algumas empresas, alguns setores da economia, que também o desporto fosse abrangido. É verdade que também estamos bastante esperançados com os fundos da FIFA. Isso é uma posição unânime dos clubes, que as verbas fossem alocadas para os clubes, sobretudo do Moçambola, fossem acima daquelas que foram anunciadas, mas infelizmente não. E eu queria também realçar que é uma posição geral dos clubes, que não estão de acordo com a forma como foram feitas a distribuição dos fundos, porque entendemos que aqueles fundos tinham um único destino para poder fazer o bailout da situação de Covid que os clubes vêm vivendo.
e infelizmente foram usados fundos para pagar dívidas de direções anteriores na Federação, o que nós achamos correto. Esperamos uma oportunidade para poder manifestar formalmente isso à Federação, porque afinal os clubes é que fazem o futebol, eles deviam ser os maiores beneficiários desses fundos. Refira-se que Rafik Sidate, presidente da Liga Desportiva de Maputo, foi o único a contestar a ideia de utilização dos fundos da FIFA para financiamento do Moçambola. A recordar que a Federação Moçambicana de Futebol recebeu $1 milhão americanos da FIFA e vai atribuir cerca de $16 mil, ou seja, perto de 1.200.000 meticais, a cada um dos 14 clubes do Moçambola. O Desportivo de Maputo e a Liga Desportiva também da capital do país ponderam não participar no Moçambola 2020 caso não seja aprovado o subsídio para fazer face à ausência de receitas de bilheteira. O Grupo Desportivo Maputo e a Liga Desportiva também da capital do país afirmaram na reunião desta segunda-feira com a Liga Moçambicana de Futebol que ponderam não participar no Moçambola 2020 caso não sejam atribuídos subsídios aos 14 clubes. Isto se a prova for disputada no modelo clássico de 14 clubes, todos contra todos e a porta fechada. Esta posição foi apresentada pelos presidentes das duas coletividades, Inácio Bernardo e Rafik Sidate, que disseram, no calor das discussões havidas na Casa de Futebol, que a Covid-19 veio agravar a situação deficitária dos clubes moçambicanos. Já estamos a arrastar este assunto desde março e não temos tido uma saída para que possam ser resolvidas estas questões todas que estão a ser e que foram criadas por este grande problema que é da pandemia, do Covid. E então o que nós dissemos foi na perspectiva de dizer que este modelo, nas condições em que os clubes estão, é praticamente insustentável. Já na normalidade era insustentável e neste momento para nós não seria possível. Por isso é que nós queremos dar este grito de que na realidade subsidia-nos se querem este modelo de Moçambola, tanto as despesas todas, que é para nós podermos participar, senão não estaremos em condições. E isto penso que não é questão da Liga, não é questão do desportivo, mas é questão da maior parte dos clubes que estão aqui, com exceção claramente de alguns clubes que vocês sabem que são sustentados um bocadinho tem parceiros ao nível do seu investimento diário e que possam sustentar esta capacidade, mas clubes como os nossos, esses não. Outra preocupação apresentada pelos clubes está relacionada com a situação contratual dos jogadores, que chega ao fim no mês de outubro, justamente na altura em que se cogita o arranque de Moçambola, caso sejam anunciadas medidas de desconfinamento para as modalidades coletivas para os próximos tempos. A preocupação real é os atletas chegarem em outubro e rescindirem unilateralmente, porque terão terminado os contratos, e muito mais, com algumas dívidas que se refere a este próprio ano. E íamos arranjar, quer dizer, íamos entrar numa questão de instabilidade. E eu sei que ao nível da FIFA, claramente foram estendidos os contratos, mas precisamos de clarificar e esclarecer para que não haja nenhum problema. E é por isso que nós queremos que este assunto seja resolvido o mais urgente possível, porque senão, se chegarmos a outubro, novembro, com os contratos terminados, a situação vai se tornar muito mais complicada. Outro assunto aflorado nesta reunião está relacionado com o recente comunicado da Federação Moçambicana de Futebol, que indica a redução das taxas de licenciamento dos clubes do Moçambola, que desceram de 60 mil para metade deste valor. Jeremias da Costa, presidente do Costa do Sol, diz que os clubes se sentem enganados, pois a direção de Faisal Sidate fez promessas de que iria isentar os clubes do pagamento dessa taxa devido à crise derivada da pandemia da Covid-19. Não é para pagar dívidas passadas. Então, se o Estado não tem dinheiro, a Federação aloque este dinheiro que a FIFA distribui para dar o suporte aos clubes. Na última reunião que tivemos, o assunto do licenciamento, disseram-nos que estaríamos isentos das taxas. Estaríamos isentos ao pagamento de licenciamento, iríamos pagar apenas umas taxas administrativas. Órgãos de informação dizem que temos que pagar 30 mil meticais. Isso não é taxa administrativa. Isso não é isentar. Numa situação em que nós estamos na penúria. E foi acordado aqui
o Presidente deu essa instrução. Vamos isentar o pagamento da taxa de licenciamento. Mas a Comissão foi trazer outros valores. E ainda esteve aqui um jovem da CAF e disse: na CAF não se paga essas taxas. Então, não estamos aqui a ser ousados, passo ao termo. Nós encarregamos aqui a cruz e os outros vão vivendo a francesa. Não pode ser assim. As contas feitas pela Liga Moçambicana de Futebol apontam para meados de outubro para o início do Moçambola. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, subscreve estas ideias dos clubes do Moçambola e diz que estão criadas as condições, através dos patrocinadores, para realizar esta prova. Mas reitera que é necessário subsidiar os clubes que ficarão sem a receita da bilheteira se os jogos realizarem-se à porta fechada. A Liga Moçambicana de Futebol reiterou esta segunda-feira que existem garantias dos parceiros para a realização do Moçambola ainda neste ano, porém concorda com a exigência dos clubes para a necessidade de atenuar o impacto da crise provocada pela pandemia da Covid-19, através da atribuição de subsídios para minorar as perdas devido à eventual realização dos jogos à porta fechada. Quer em porta fechada ou sem público ou com público, há necessidade, portanto, do apoio financeiro para os próprios clubes. E essas informações sobre quais são as necessidades financeiras que os clubes têm, e já depositamos este pedido à Federação Moçambicana de Futebol. Agora o que nós vamos fazer é seguir para que esse assunto de fato esteja ao nível da Secretaria do Estado. Nós entendemos que o setor do Moçambola, portanto, essa atividade da realização do Campeonato Nacional tem algum impacto na economia do país e, por via disso, deveria merecer também alguma atenção por parte dos apoios que o Governo está a receber para, portanto, atenuar aquilo que são os impactos da Covid-19. A LMF também é de opinião que uma das formas de cobrir o valor a subsidiar os clubes para suprir as perdas de receitas de bilheteira poderia ser usadas os fundos de solidariedade da FIFA, que tem como uma das premissas de utilização a cobertura das despesas inerentes ao regresso das competições. Estivemos envolvidos na primeira hora com a Federação Moçambicana de Futebol. Procuramos ainda esclarecimento porque é que ficámos excluídos já na finalização do processo, porque pensávamos que seria uma forma também de termos o financiamento para o nosso campeonato nacional. A segunda etapa ou o segundo caminho é através do próprio governo. Nós sabemos que o governo recebe apoios para, portanto, atenuar os impactos da Covid-19 e esses valores, naturalmente, que são distribuídos por vários setores, e nós julgamos que este setor também, do futebol em particular, também deveria merecer um tratamento, porque a nossa atividade também tem um impacto na economia do país. Em relação ao modelo de disputa de Moçambola, a Liga diz que encontra anuência no seio dos clubes e dos parceiros da prova é o de formato clássico, envolvendo 14 formações que disputam a prova em 2 voltas, descartando o modelo regional que apresenta um déficit de 18 milhões de meticais e que beneficiaria apenas parte dos envolvidos na prova, ou seja, os clubes da região sul. E das análises todas que nós já fizemos, e isto também foi comentado pelo representante do Faro da Beira, a alteração do modelo apenas vai atenuar aquilo que são as despesas aos clubes da Zona Sul, mas as despesas tanto os clubes da Zona Centro e da Zona Norte, continuarão, portanto, a ter as mesmas despesas, mesmo reduzindo porque as distâncias são enormes. O grande problema que nós temos tem a ver com as deslocações de um ponto para outro. Portanto, isso apenas ia atenuar aquilo que são os clubes da Zona Sul, e nós não queremos que tenhamos apenas um campeonato na Zona Sul, queremos que tenhamos um campeonato
ao nível de todo o país. O presidente da Liga assegurou que estão garantidos os patrocínios para a cobertura do orçamento do Moçambola 2020, apresentado em março último, e que indicam que as despesas diretas da prova estão avaliadas em 74 milhões de meticais, num orçamento global de cerca de 97 milhões de meticais. Quanto às despesas de alojamento que passaram para os clubes desde o ano passado, a LMF diz que esses valores continuarão sob gestão do organismo responsável pela realização do Moçambola, que os fará chegar aos participantes da prova, como aconteceu na época 2019. O Campeonato Nacional, se nós nos recordarmos, no passado, era totalmente a custo zero. Portanto, a Liga Moçambicana de Futebol, com o patrocínio que recebia, pagava todas as despesas, com exceção dos salários e alimentação. Nós iniciamos um processo em que, do valor das transmissões televisivas, uma parte desse valor vai para os clubes, nomeadamente para suportar as despesas do alojamento, porque essa despesa passou, desde o ano passado, a ser suportada pelos próprios clubes. E nós entendemos que este é o caminho mais certo, em que no futuro deveria ser assim, os clubes poderem ter a capacidade financeira de suportar as suas próprias despesas da realização do campeonato nacional. A verdade é que neste momento esses valores são de fato dos próprios clubes, mas estão sob a gestão da Liga Moçambicana de Futebol, pela forma em que a Liga Moçambicana de Futebol neste momento encontra as facilidades para poder, portanto, angariar os poucos patrocínios que neste momento obtém. No futuro, se a Liga conseguir obter mais patrocínio, naturalmente que vai ter que transferir esses valores, essas verbas, para os próprios clubes fazerem a sua própria gestão. A Liga é da opinião que, a haver abertura para o regresso aos treinos em setembro, a pré-época decorreria em 6 semanas, o que permitiria iniciar o Moçambola 2020 em meados de outubro próximo. Os clubes de futebol moçambicano contestam os critérios apresentados pela Federação Moçambicana de Futebol de distribuição dos fundos da FIFA. A recordar que o Fundo Solidário da FIFA indica que são $1 milhão norte-americanos. Os clubes de futebol moçambicano inscritos para tomar parte no Moçambola e nos campeonatos provinciais contestaram na tarde desta terça-feira, 1 de setembro, a distribuição do valor de $1 milhão do Fundo de Solidariedade da FIFA, cujos critérios foram anunciados há uma semana pela Federação Moçambicana de Futebol. Numa conferência de imprensa, os clubes deram conta que, segundo um estudo realizado pelos consultores da FIFA, os principais players do futebol perderam entre 30% a 100% das receitas, pelo que estes entendem que devem ser os principais beneficiários do valor que vai ser alocado para aliviar o impacto da Covid-19. Se olharmos para aquilo que a FIFA disse, que 90% dos prejuízos estavam nos clubes, então era expectável que a Federação pegasse 90%, trespassasse para os clubes e 10% para os seus programas internos. Seria razoável. Nós não estamos a dizer que 90% do valor tem que ir aos clubes do Moçambola. Isso também foi mal entendido. Não é isso que nós quisemos dizer. 90% do valor deve ser alocado aos clubes. Os clubes entendem que não é justo que a FMF use esses fundos para pagar dívidas do elenco passado. Que, sendo o apoio direcionado aos clubes via federação, não era justo que ela usasse esses fundos para pagar dívidas de gestão passada. Vocês podem recuar ao vosso histórico, vão encontrar entrevistas nessa perspectiva. Então significa que parte significativa dessas dívidas já foi amortizada. Mais uma vez, não faz sentido desviar, porque isso seria uma má aplicação. Em relação aos critérios de elegibilidade, os clubes contestam o facto de se exigir o licenciamento para que os mais de 300 clubes possam beneficiar destes fundos, pois é uma exigência não consentânea com a realidade do futebol nacional. Se olharmos para a nossa geografia de futebol,
vamos chegar à conclusão que nem 20% vai conseguir licenciamento. Dos 300, estamos a falar de 60. E muitos dos clubes não conseguem o licenciamento. Por quê? Porque falta-lhe uma quitação, está a dever o INSS, está a dever o IRPS e precisa deste dinheiro para pagar a quitação de forma que obtenha o licenciamento. Então, os clubes também pedem para que este critério seja revisto. Portanto, na nossa perspectiva é: o clube está inscrito na associação, fez a inscrição sénior, júnior, aquelas camadas todas de formação, é elegível, recebe o valor. O que é que o clube vai fazer? Vai justificar. Paga salários, paga INSS, obtém quitação, vai. Portanto, isso vai ser ao critério de cada clube. O facto de a FMF destinar 150 mil dólares americanos para apoio em espécie aos clubes dos campeonatos provinciais é contestado pelas coletividades que querem receber o valor em dinheiro. A federação vai dar bolas, vai dar mecos, os clubes têm isso. Se calhar o clube precisa de um equipamento alternativo. Com o dinheiro pode ir comprar um equipamento alternativo. Um par de botas. Então os clubes também pedem que esta situação seja revista e que cada clube receba o seu quinhão em valor e vai fazer o que bem entender. Obviamente, tem que justificar. Na esteira da revisão dos critérios de acesso aos fundos, os clubes do provincial apresentaram a sua proposta. E realmente estar a dar 55 mil meticais, por exemplo, a um clube como o Machacane, quer dizer, eu não quero faltar ao respeito, isso são peanuts. Miguel Vaz, representante do Machacane, considerou de insultuoso o valor indicado pela FMF. Mesmo que fosse em dinheiro, seria insultuoso. Realmente estar a dar 55 mil meticais ao Machacane. Eu, com todo o respeito que eu tenho por clubes com outra história, com outro tipo de encargos, de facto, isso é, na minha opinião, é insultuoso. Ter estatutos realmente em dia, portanto, no BR, isso seria a primeira condição. A segunda condição seria ter sede própria. Implica que ter sede própria tem que haver, esse clube tem que ter uma conta bancária e depois, por fim, ter a ata da reunião da época 2018-2019, no mínimo. Recordar que o organismo responsável pelo futebol nacional pretende alocar perto de metade desta verba, de $1 milhão americanos, cerca de 485.714 dólares americanos, ou seja, 34 milhões de meticais, para o pagamento das dívidas da federação e cerca de 150 mil dólares americanos, perto de 10.500.000 meticais, na aquisição de material desportivo diverso para atribuição a mais de 130 clubes que movimentam o futebol no país. Vamos a um brevíssimo intervalo. Voltaremos dentro de instantes com mais notícias para si. Antes, porém, recordar ao agente econômico ou comercial que quer fazer desfilar o seu produto ou marca neste nosso espaço, não hesite em contactar-nos. Até já! Sou Domingues, capitão da Seleção Nacional de Futebol. De nada pode valer todo o sacrifício se não tivermos saúde. Cuide de si e dos seus. Previna-se do coronavírus. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. Estamos de volta. A única campeã do mundo e olímpica de Moçambique, Maria de Lourdes Mutola, cogita vir a liderar a Federação Moçambicana de Atletismo, como forma de dar o seu contributo para tirar a modalidade do marasmo em que se encontra.
A primeira e única campeã olímpica de Moçambique, Maria de Lourdes Mutola, assume que gostaria de um dia chefiar a casa da modalidade, na qual notabilizou-se e deu-se a conhecer ao mundo com vitórias memoráveis e eternas, como a medalha de ouro na Olimpíada de Sydney em 2000. Em entrevista ao RM Desporto, Mutola diz que com a experiência e os ensinamentos adquiridos fora do país pode auxiliar no desenvolvimento do atletismo nacional, mas reconhece ser difícil chegar ao posto de presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. Sinceramente falando, no atletismo estamos muito atrasados. E é triste, não é? Mas, enfim, um dia gostaria de trabalhar na federação e talvez ser mesmo presidente da Federação Moçambicana de Atletismo e tentar, não digo que vou conseguir, porque não é fácil, e tentar também daquilo que eu aprendi lá fora, aplicar para os nossos atletas, aplicar para a nossa federação, a ver se Moçambique consegue produzir mais atletas, mais Lourdes. A atleta, que se destacou na disciplina dos 800 metros, realça que tem recebido vários telefonemas de agentes desportivos ligados à modalidade para que possa abraçar a presidência do atletismo por pelo menos 4 anos. Tenho recebido muitos telefonemas dos atletas a pedirem, não é? Dos dirigentes, treinadores, a pedirem que, olha, estamos a pedir pelo menos ficar naquela posição durante uns 4 anos. E eu sei que não é fácil, né? Para qualquer presidente que está lá não é fácil, mas olha, eu acho que podemos mudar qualquer coisa e é a altura, talvez, de mudar da maneira como a gente trabalha. Questionada sobre uma possível presidência do Comitê Olímpico de Moçambique, Maria de Lourdes Mutola diz que ainda não perspectivou esse passo. Neste momento, pensa apenas no atletismo, onde tem muitos contactos no estrangeiro que podem apoiar a modalidade a fazer melhor figura que a atual. Ainda não sonhei até lá, mas eu gostaria primeiro de começar do atletismo, porque o atletismo é uma modalidade, né, que eu tenho conhecimento e eu acho que podia dar o meu melhor ali. Eu acredito que posso ter muito apoio de países fora, mesmo onde estou a trabalhar agora como coordenadora da Nike, talvez possa ter um bocadinho de apoio para poder desenvolver um bocadinho. Não digo que vamos ter campeões olímpicos do mundo, mas olha, podemos talvez chegar um bocadinho longe, porque é triste um país como Moçambique termos só um atleta que faz mínimos para os jogos, não é? Eu sei que Jogos Olímpicos, os atletas têm que mesmo preparar-se durante muito tempo. Então, para isso acontecer, para termos um grande número, temos que preparar os atletas a longo prazo. Porque nós temos aquela nossa tradição sempre de ficarmos à espera do último ano. Por exemplo, agora temos as atletas de boxe que treinam com Lucas Sinoia, que já qualificaram para os Jogos. Sim. Mas duvido que tenham tido apoio necessário nessa altura, porque eu faço acompanhamento às vezes, né, de longe, claro. É um bocadinho triste, não sei se posso só para treinar, tem dificuldades, mas já qualificaram para os Jogos. Só para irem treinar, tem que apanhar chapa, essas coisas todas. Não é assim que as coisas deviam ser. Aquelas já são atletas de elite, não é? Tínhamos que separar um bocadinho e apoiá-los. Durante a entrevista, a atleta moçambicana mais bem-sucedida de todos os tempos não avançou quando pode intrometer-se na luta à presidência da Federação do Atletismo, garantindo que precisa primeiro traçar um plano e só depois decidir positivamente ou não a possibilidade de concorrer ao cargo de presidente da FMA. Entrou em vigor esta terça-feira, 1 de setembro, a segunda fase de relaxamento das medidas do estado de emergência para fazer face à pandemia da Covid-19. É assim que, a partir de hoje, é autorizada a atividade dos ginásios e do desporto motorizado. É já esta terça-feira, 1 de setembro, que entra em vigor a segunda fase de desconfinamento das medidas de prevenção da Covid-19, adotadas por conta da entrada em vigor do estado de emergência, anunciado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, a 27 de agosto último. Fase 2, em que se incluem as atividades de médio risco. A fase 2, essa que começa a 1 de setembro, envolve as seguintes áreas: retomada em pleno funcionamento do ensino técnico profissional. Naturalmente isso porque do trabalho que está a ser feito e dos resultados que já temos, incluindo o ensino superior, existem áreas que não estão prontas. Esses poderão começar plenamente a partir do dia 1.
retomada dos cinemas, teatros, casinos e ginásios, retomada das escolas de condução, retomada do exercício dos desportos motorizados. Para viabilizar a entrada em funcionamento dos ginásios, uma equipa multissetorial composta por técnicos do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado do Desporto e Inspeção Nacional das Atividades Econômicas efetuou uma avaliação das condições sanitárias existentes em cada um dos espaços para a prática deste tipo de atividade física, tendo deixado recomendações sobre que tipo de condições devem ser observadas. A primeira recomendação é que devem aumentar o número de informações espalhadas sobre a prevenção do Covid. O número das sinaletas também deve estar mais espalhadas no ginásio. E o número de espaços que é para passar o ar, a ventilação. Conforme vê, tem pouco. É um ginásio com um espaço mais fechado, um ginásio moderno, sim, mas no âmbito do Covid não pode estar a usar o ar-condicionado, que é para fazer circular o ar, e eles devem pôr muitas das janelas abertas. A retoma do ginásio, como em outros setores, é feita de forma condicionada. Por isso, perspectiva-se um rombo financeiro nas contas dos estabelecimentos que exercem esta atividade. Nós, em termos da taxa de utilização do espaço, portanto, nós vamos reduzir drasticamente, segundo as orientações. Portanto, nós estamos orientados a trabalhar com 30% a 50% do número que habitualmente nós tínhamos. Mas como pode reparar, a nossa instalação comporta bons compartimentos em termos de área também, e nós pensamos que arranjamos uma maneira de compensar, portanto expandindo para outras salas que outrora não eram utilizadas para o exercício, que agora podemos utilizá-las. Penso que isso poderá compensar o número de utilizadores por hora. Refira-se que cada ginásio deve observar um protocolo sanitário aprovado pelas autoridades de saúde, que inclui a medição de temperatura de todos os usuários e criação de uma sala de isolamento para o caso seja detectado um utilizador que esteja com sintomas do novo coronavírus. Está a caminhar a passos largos para o seu final o mandato de Nicolau Manjate à frente da Federação Moçambicana de Patinagem. Manjate diz que está para breve a convocação da Assembleia Geral Eleitoral. A Federação Moçambicana de Patinagem vai realizar eleições no corrente ano de 2020, tendo em conta que o mandato da direção presidida por Nicolau Manjate está a caminhar para o fim. O mandato vai o mês até os princípios de setembro, naturalmente. E nós, ao longo de setembro, vamos comunicar e vamos marcar as eleições. E por causa da lei, que balanço faz daquilo que foi o seu mandato nestes anos, 2 mandatos à frente da Federação de Patinagem? Quase 2,5, naturalmente. Eu acho que fizemos bom trabalho, tentamos cumprir com os nossos manifestos, tentamos trazer resultados positivos, que até certo ponto trouxeram alegrias, atingimos classificações razoáveis, mantivemos o nosso hóquei na elite do hóquei a nível do mundo e sempre em todas as participações tentamos ao máximo representar o país dignamente. E sem falar do trabalho interno, que também foi uma nossa linha de orientação, conseguimos movimentar o hóquei em camadas dos iniciados, conseguimos levantar o hóquei e hoje participamos do Mundial de Sub-19 e que até conseguimos uma classificação de 3º lugar no mundo. Envolvidos 2 mandatos e meio, Nicolau Manjate está impedido pelos estatutos e pela lei do desporto de concorrer e, na hora de saída, lança aqueles que serão os desafios do elenco que o vai suceder. Primeiro, deixo o desafio que eles deem continuidade ao trabalho que nós iniciamos, a formação e consolidação do hóquei nacional. Portanto, desenvolver também a patinagem em linha, de modo a começarmos a participar em competições internacionais e também, considerando que a patinagem em linha é uma modalidade olímpica, temos que explorar também essa particularidade.
Recordar que o hóquei em patins é uma modalidade com presença regular nos campeonatos do mundo, tendo conseguido se classificar na 4ª posição no Mundial de São João, na Argentina, em 2011. O treinador português Nelson Santos, que já esteve ao serviço de clubes do Moçambola, está disponível a levar jogadores moçambicanos para o Egito, tendo em conta que agora é treinador de um clube da 2ª divisão do futebol egípcio. O treinador português Nelson Santos quer levar jogadores moçambicanos ao seu novo clube, o Nagum Futebol Clube da 2ª divisão do Egito. Bom, relativamente à minha vinda para este projeto no Egito, é importante referir que quando tive este convite, é um projeto de uma equipa que infelizmente o ano passado desceu de divisão, mas é um clube com muita ambição, com muita gente jovem que quer voltar a colocar esta equipa na Primeira Liga Egípcia, um campeonato, como toda a gente sabe, bastante equilibrado, bastante competitivo, com uma das melhores equipas do continente africano. Falando da estrutura do clube, é um clube que tem a maior academia do Egito, tem uma academia com alguns campos sintéticos que a ideia é potenciar jogadores não só para a primeira equipa, mas também para o mercado europeu, e a nossa vinda também para este clube passa por colocar a equipa na Primeira Liga o mais rápido possível e ajudar a organizar o clube, a estruturar o clube e a profissionalizar o clube. Essa é a ideia e a missão da equipa técnica, que é constituída pelo Nelson, pelo Fábio e pelo Zé Ferreira. O Zé Ferreira, um treinador que vocês muito bem conhecem, trabalhou na Seleção Nacional de Moçambique, na equipa técnica do Mr. Abel Xavier, e esta é a nossa missão para estes próximos meses, e estamos bastante confiantes, estamos bastante motivados e acreditamos que vamos conseguir atingir os objetivos. Esta é a 2ª experiência do jovem treinador de futebol no futebol africano. Recordar que Nelson Santos chegou a Moçambique como adjunto de Diamantino Miranda no Costa do Sol, clube que liderou e conquistou a Taça de Moçambique, antes de trabalhar no Ferroviário de Maputo. Está tudo dito quanto ao que temos reservado para si nesta edição do Magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima.